Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida Financeira. E no vídeo de hoje, como de costume, todo vídeo final de semana a gente vem aqui e fala de como foi a última semana nos nossos indicadores brasileiro, Ibovespa e FIX. Vamos falar também da Bolsa Americana, de como que as coisas estão acontecendo por lá. Vamos falar também daquelas duas criptomoedas que a galera ama ou odeia. Então vamos dar um compilado de algumas informações também que estão levando a nossa mexida na Bolsa Brasileira. Hora para cima, hora para baixo, beleza? Então, se esse conteúdo está sendo relevante, importante para você, não deixe de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você também seja notificado dos próximos vídeos. E sem enrolação agora, bora pro vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Samuel, eu não sou um analista financeiro, mas eu sou um especialista do meu próprio dinheiro. E no vídeo de hoje a gente já vai começar falando aqui da nossa querida Ibovespa. Vamos lá pro vídeo. Nossa querida Ibovespa já fechou a semana aí com um número negativo de 3,93%. Uma semana ruim para o nosso indicador brasileiro, nosso principal indicador brasileiro. E uma Ibovespa que vem carregando nos últimos 30 dias um resultado também negativo de 4,22%. E no ano até agora, um resultado ainda positivo de 3,46%, porém devolvendo boa parte do que havia crescido ao longo do ano. Chegamos a bater aí próximo de 15% de crescimento no ano e agora estamos aí com 3,46%. Um pouco mais no final do vídeo eu vou comentar sobre alguns detalhes aqui do Ibovespa que são pontos importantes que têm mexido com o nosso mercado. Falando agora do IFIX, o indicador dos nossos fundos imobiliários, aqueles que nos pagam aqueles queridos dividendos, nosso IFIX fechou a semana em negativo em 0,95%, resultado também ruim para os nossos fundos imobiliários. Esse indicador vem carregando nos últimos 30 dias uma queda também de 2,33%, porém no ano ainda está positivo em 2,67%. Também já chegamos a bater aqui quase 8% positivo, devolvemos uma parte desse crescimento e agora estamos com 2,77%. BDR, as empresas americanas que a gente consegue comprar aqui através da nossa bolsa, ela fechou a semana aí um negativo em 2,78%. Inclusive, a semana das ações americanas foi muito ruim, o BDR é reflexo disso. Nos últimos 30 dias, os BDRs eles vêm carregando um resultado também negativo de 2,5%. E no ano ainda uma amarga queda de 28% negativo. Falando agora do Bitcoin, fechou em uma semana positivo de 0,37%, mas isso aqui a gente nem comemora mais, né? Porque, cara, como é que comemora 0,37% de subida no Bitcoin? Aí daqui uma semana ele cai 10%. Não dá nem para comemorar. No último mês, ele vem caindo 0,88%, mas já é um sinal de estabilidade. Eu comentei aqui no último vídeo que o Bitcoin, até o meio do ano, o Bitcoin veio caindo uma queda frenética. E do meio do ano até agora, por mais que ele caiu, mas ele já vem estabilizando. E aí fica aquele sinal de que essa estabilização pode sinalizar que o Bitcoin deve voltar a subir mais para frente. É um sinal, é uma observação que pode ficar alerta aí. Mesmo com tudo isso, ao longo do ano, o Bitcoin caiu aí 66%, bem significativo. O Ethereum vai muito em linha com o Bitcoin também, na semana fechou positivo em 0,02%, né, praticamente andou de lado. Nos últimos 30 dias ele vem carregando um resultado negativo de 2,7% e no ano ainda um resultado negativo bem expressivo de 68%. Falando agora dos indicadores americanos, o Dow Jones aí fechou negativo em 2%. Nos últimos 30 dias, o Dow Jones vem fechando em 0,8% negativo, né, praticamente andou de lado nos últimos 30 dias. E no ano ainda carrega um resultado negativo de 8,50%. Eu havia comentado aqui também no último vídeo que, diante de como os indicadores americanos vinham fechando semana após semana, existia-se uma expectativa de que esse indicador pudesse fechar ainda o ano positivo. Eu acredito que, em virtude do resultado dessa última semana, um resultado bem negativo, dificilmente eu acredito que a Bolsa Americana venha fechar resultado positivo em 2022. Eu, particularmente, acredito que deve fechar todos os indicadores em negativo. O S&P 500 fechou a semana também negativo em 2,48%. Nos últimos 30 dias vem carregando um resultado negativo de 1,47%. E no ano um resultado também negativo de 17%, quase 18%. Nasdaq também fechou a semana 3,13% negativo. Nos últimos 30 dias está com 2,81% negativo. E no ano, em 2022, um resultado negativo aí de 30%. Agora, para a gente dar um zoom in dentro do nosso indicador Ibovespa, eu quero mostrar primeiro o número e quero fazer alguns comentários sobre o meu ponto de vista referente à nossa bolsa. Vamos lá primeiro aos números. Novembro, nós fechamos negativo o mês consolidado 3%, 3,06%. Em dezembro, até agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, a gente está chegando aí
próximo da metade do mês, e agora a gente já está com resultado negativo de 4,42%. Muito provável, tudo indicando que a gente deve fechar um mês de dezembro ou negativo ou no 0 a 0, mas com uma tendência muito forte de fechar negativo. Qual que é o meu ponto de vista sobre o indicador Ibovespa? Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro ponto que eu vejo aqui foi o fator eleição. Quando você teve a eleição e teve o resultado da eleição como se deu, você naturalmente vai ter a troca de governo para 2023. E essa troca de governo, ela traz uma certa dúvida para o mercado, principalmente pelo fato do governo ainda não ter tão claro, né, não abrir as cartas na mesa de como serão feitas as coisas. Isso trouxe uma certa dúvida para o mercado. Então, o primeiro ponto é o fator da troca de governo, no meu ver, que influencia um pouco isso daqui. O segundo fator é a taxa de juro, que ela ainda está alta, taxa de juro alta, em função de como o IPCA também veio conduzindo, a inflação veio ocorrendo nos últimos meses. A gente vinha de uma deflação, aí depois de certo momento voltou a inflação, tinha-se uma expectativa da taxa de juro cair, principalmente olhando para 2023, e agora essa expectativa ela já não está tão alta assim. Então a expectativa de cair é para 11% ao longo de 2023, que ainda assim é uma taxa de juro alta. E conectando ainda com a taxa de juro alta, que tem uma relevância aqui do meu ponto de vista, é o fator da PEC da transição. Está sendo montada uma proposta, e ela está sendo votada, ainda não está concluída, de que o governo tenha condições, né, tenha permissão de estourar o teto de gasto, aquele teto de gasto que foi combinado lá alguns anos atrás. Então, se o governo monta um plano que no começo do governo ele já está dizendo que vai ter um teto de gasto estourado, ele vai estourar, vai exceder esse orçamento, ele vai exceder esse valor, é natural que a taxa de juro para 2023, a tendência, a probabilidade é que ela se mantenha alta como está, ou quem sabe até suba um pouco mais ainda. Quem sabe a gente chega ali em 15% ao longo de 23. E isso, para muitos negócios, tem um peso negativo muito grande. Para indústrias, para empresas de maneira geral, principalmente empresas que têm dívidas, ela acaba pagando mais juro quando a taxa de juros aumenta, isso é um processo natural. E existe um outro fator também, falando de bolsa de valores, é que quando você tem uma taxa de juros muito alta, a tendência é que as pessoas carreguem o seu dinheiro mais para a renda fixa. Por quê? Você corre menos risco, ainda ganhando uma rentabilidade extremamente alta ao longo do ano. Então a renda fixa se torna muito atrativa, ela já está atrativa nesse momento com a taxa a 13%, e se caso ela chegue a uma taxa de 14% ou 15% em 2023, poxa, a renda fixa vai ficar extremamente atrativa. Então, a probabilidade de ter uma vazão de dinheiro do Ibovespa da renda variável para a renda fixa, ela é muito grande. E se isso acontece, esses meses, conforme a gente vem apresentando novembro e dezembro de queda, a tendência é que venha janeiro, fevereiro e março também de queda, porque vai ter dinheiro saindo daqui e entrando em renda fixa, tá certo? Naturalmente, o IFIX ele também é um pouco correlacionado com isso, porque o IFIX também é uma renda variável. No entanto, como eu falo sempre, a oscilação do IFIX ela é sempre menor do que o Ibovespa. Portanto, no mês de dezembro, no acumulado até agora, a gente está aí com 0,03%, praticamente não caminhou ainda no mês de novembro, a gente já está chegando aqui na metade do mês. Porém, em novembro, a gente teve um resultado negativo de 4,15%, né, o pior resultado do ano. Então, é acompanhar como vão ser essas movimentações do governo, porque eles vão refletir diretamente, as decisões do governo vão refletir diretamente nesses indicadores. E aí é importante a gente estar ligado nisso, né, estar atento, porque você consegue colocar o teu dinheiro num lugar onde vai te proporcionar um ganho mais assertivo, tá certo? Comparando esses dois indicadores, o Ibovespa com o IFIX, a gente percebe que o Ibovespa, como eu trago sempre aqui, ele tende a oscilar mais do que o IFIX. Então, em novembro ele fechou um resultado consolidado negativo de 3%, e até agora em dezembro ele está indo para um resultado negativo de 4,42%. Enquanto que o IFIX começou o mês de dezembro e até agora, quase na metade do mês, ele praticamente não andou, tá aí com 0,03, saindo de um novembro aí negativo de 4,15. Bom, galera, agora vamos para as informações da semana. O que aconteceu nesta semana de informação que é relevante para mim e para você? Primeira informação relevante, o Lula começa a dar forma ao governo dele. Ele nomeia essa semana 5 ministros. Um desses ministros que ele anunciou foi Haddad para o Ministério da Fazenda, que basicamente é o Ministério da Economia. Então vamos ter aí um político na economia. Coloca aqui nos comentários, de verdade, se vocês acreditam que um político na economia funciona. No meu ver, a minha opinião é assim. Quando você precisa ir na frente do juiz, defender alguma causa, você contrata quem? Você contrata um padeiro, você contrata um advogado ou você contrata um eletricista? Um advogado, certo?
Quando você precisa, sei lá, fazer um imposto de renda, você vai chamar quem? O padeiro, o advogado ou um contador? Contador, certo? Então, se é da economia, meu parceiro, você tem que chamar um cara da economia, não um político. No meu ver, quando o cara é político, as decisões políticas dele podem influenciar de alguma maneira negativa o fator econômico, mas isso é somente a minha opinião, beleza? Então, Lula começa da forma no governo dele. Um dos 5 ministros que ele apontou foi o Haddad para a economia. Nos Estados Unidos, a bolsa fecha a semana com queda, em função dos dados econômicos fecharem mais forte do que o esperado. Estados Unidos também está no momento de inflação subindo, possivelmente vai ter que corrigir isso com taxa de juro alto, e isso tem um ponto negativo para o Brasil. Se os Estados Unidos sobem muito a sua taxa de juro e o Brasil também está com a taxa de juro alta, e um cara, por exemplo, que está lá na Europa, que decide colocar o dinheiro dele no Brasil ou nos Estados Unidos, se os Estados Unidos está com a taxa de juro alta, ele acaba se tornando mais atrativo do que a bolsa brasileira. Então, caso os Estados Unidos suba sua taxa de juro, tem um impacto negativo para o Brasil em relação a isso também. É a mesma coisa da nossa renda fixa. Quando a nossa taxa de juro está alta, a renda fixa também fica mais atrativa. Os Estados Unidos também pode roubar um pouco do dinheiro em relação a isso daí. E nessa semana tivemos também a divulgação do IPCA de novembro, nossa inflação. E mais uma vez, novembro fechou com a inflação de 0,41, nos deixando agora para um acumulado do ano de 5,13%. Eu tinha comentado que a nossa média da inflação ela costuma ficar próximo de 6%. A depender de como a gente fecha um dezembro, nós vamos fechar novamente, mais uma vez, muito próximo da nossa média de 6% de inflação. E agora, para fechar com chave de ouro, nós tivemos essa semana também a divulgação da taxa Selic. Taxa Selic. O que aconteceu? Subiu, caiu? Nada, ficou do mesmo jeito que estava, em 13,75%. Não teve aumento, não teve queda, se manteve, porém, existia a expectativa de uma taxa Selic começar a reduzir, e isso não está acontecendo. Será que teremos um 2023 com taxa Selic alta novamente? Como eu comentei no começo desse vídeo, tem os seus pontos principalmente negativos de uma taxa Selic alta que pode fazer com que a nossa bolsa desvalorize mais um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser isso. E aí, é ficar atento para ver as oportunidades. Será que vamos ter boas e excelentes oportunidades na renda fixa, com taxas de, 13, 14, 15%? Não sei. Vamos aguardar 2023, a próxima divulgação da taxa Selic, para a gente ver como vai se comportar esse cara, nossa taxa de juros aqui. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, deixa o like nesse vídeo aí, meu parceiro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos que a gente coloca aqui. Ficou com alguma dúvida? Quer ter mais informação nessas informações semanais? Deixa aqui um comentário, coloque aqui pra gente o que você quer ver de notícia, de informação, de fato relevante, para que eu possa trazer aqui no vídeo para vocês, beleza? Um grande abraço, galera, até a próxima e tchau!